10 horas em ponto. E de agora estaremos transmitindo uma pregação da Palavra de Deus. Todos os dias, às 10 horas da manhã, você ouve aqui mensagem que edifica a sua vida, do coração de Deus para o seu coração. As portas estão abertas, vou buscar o meu povo, para perto de mim, onde a alegria não tem fim. Glória a Deus, aleluia! Cumprimento, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém. Está feliz da glória. Bate palma na glória a Deus. Pega a tua Bíblia no livro de Lucas 21. Melhor dizendo, é isso mesmo. Lucas 21, primeiro versículo. Irmã Adriana vai ler. Tem um microfone aí, tá? Tem um microfone que quebrou, tem um bom aí. A Adriana lê. Funciona isso aí? Tem um que estragou aí, eu vou até levar hoje para arrumar. Vamos ver. Esse aqui mesmo. Irmã, vai ler para ficar bonitinho, viu? Isso, é a oferta da viúva pobre. Vem até onde você sentir de Deus aí, para ficar bonitinho de todo jeito. Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 1. Todos encontraram, igreja? Diz assim a palavra do Senhor: E olhando, ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Então todos aqueles deram como oferta de Deus o que lhes, porque todos aqueles deram como oferta de Deus o que lhes sobejava. Mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Glória a Deus. Fala assim: Jesus, que goteja como chuva a tua doutrina em mim. Assente da glória a Deus. Aleluia. Igreja, os pregadores de prosperidade gostam de pegar isso aqui, né? Para pregar prosperidade, olha, não é? Mas aqui nós pregamos a doutrina a tempo e a fora de tempo. Pastor, mas o que pode vir disso aqui? De bom disso aqui? Olha, irmãos, nós não, a maioria dos cristãos tem a mania de fazer para Deus pouquinho. Sobrando um tempinho, vou fazer uma coisinha para Deus. Esse exemplo aqui, essa pessoa deu tudo que tinha. Quem entendeu diz amém. Mas simboliza o que, pastor? Eu vou vender meu carro e vou dar lá para a igreja do Sal Grosso? Não, não é isso. Vou dar minha casa lá para a igreja do cabra lá do chapéu? Não. É você fazer o seu melhor para Deus. O que quer fazer o melhor? Vou evangelizar com os irmãos ou sem os irmãos? Vou falar de Jesus a tempo e a fora de tempo. É no trabalho, é na escola, onde eu for, vou pregar que Jesus é bom e liberta. Porque tem pessoas, irmãos, que faz tão pouquinho e fala assim: eu fiz muito. Não fez nada. Você fez aí o que qualquer um podia fazer. Agora, fazer o máximo é difícil. Se dedicar às coisas de Deus é difícil. Obedecer a doutrina a fundo é difícil. O crente às vezes ele não, eu vou obedecer a doutrina, eu creio. Só que não pode ninguém cutucar ele. Cutucou o irmão, cutucou a irmã, vai voar pau, pedra, não quero saber. Muda, transforma. Então eu quero falar para você que essa mulher, ela deu tudo que tinha para Deus. Então dê o seu melhor para Deus no sentido de obedecer e de vigiar. Seja crentes
bendito como foi pai Abraão. Se dedica às coisas de Deus com amor, não por obrigação. Não, eu vou fazer aqui porque o pastor está pegando meu pão. Eu sempre converso com os pastores, pastor Maurizão. Algum pastor pergunta para mim, conversa comigo. O obreiro não quer fazer. Pastor, o obreiro não quer fazer, não quer evangelizar, não quer pregar. O que é que eu faço? Deixa ele no cantinho do obreiro. Por que ele está perdendo? É o obreiro. É ele que está perdendo. Irmãos, preste atenção. Os anjos do Senhor se candidataram para pregar o evangelho. Ou seja, a coisa é tão importante que até os anjos queriam fazer a obra. Quem entendeu diz amém. Mas Deus deu essa oportunidade para nós. Tem obreiro que é preguiçoso. Você fala assim: olha, prega hoje. É igual no culto de quinta-feira quando eu ia lá. Eu falei o quê? O pregador é revelado. Quantos eu falei: olha, prega hoje? Não vou pregar, não quero pregar. Eu não gosto que me avise em cima da hora. Irmão, soldado quando está perto da guerra, ele fica desapercebido. O soldado quando vai para a guerra, irmão, a cada momento ele está pronto para a guerra. Não sei, eu nunca servi o exército, não vou servir o exército da terra. Mas o irmão Maurizão aqui já foi do exército, agora é do exército de Cristo. O irmão José também já foi. Eu acho que tem alguns irmãos que serviu o exército aqui, tem. Olha lá, aquele ali serviu também. Dizem que é assim, toca um troço, é uma trombeta. O que toca lá? O cara levanta corneta. Diz que o cara já tem que pular, já se arrumar. É 15 minutos, é isso ou é mais? 15 minutos tem que estar pronto. Tudo arrumadinho, com o fuzil na mão também? Na mão e a baiana não fica lá. O que é isso aí, irmão? A faquinha de cortar queijo. Entendi. Então, o crente, quando chama para pregar, o que ele faz? Sim, senhor. Agora tem gente, eu não gosto que me avise em cima da hora. Tem crente que acha que tem que estar de jejum, tem que jejuar todo dia para pregar todo dia. Aquela história. Quando você vai para a guerra, tem a faca de cortar queijo, né? O irmão falou. Tem? Baioneta. Quase que vira baiana, né? Mas tá bom. Tem a baioneta, tem a arma ali, não tem? Tem um cantilzinho de água também do lado. Tudo preparado. O crente, quando vai pregar, irmão, ele tem que ter no estoque jejum e oração guardado lá atrás. É por isso que eu digo, tem gente que fala, eu não vou jejuar hoje. Irmão, jejuma hoje, pois amanhã você pode estar enfermo e o jejum está no estoque. Teve um dia, irmão, que eu fui pregar num certo lugar e eu fui doente, enfermo. Mas aí eu tinha que fazer aquela oração forte lá. Mas eu pensei assim, mas eu tenho jejum no estoque, eu não estou de jejum, mas está lá. E Deus operou como se eu tivesse jejuado aquele dia. Pastor, eu não tenho que estar de jejum todo dia que eu for pregar, não, porque eu gosto que avisa. Avisou que eu vou jejuar. Irmão, o exército de Cristo é imprevisível. A qualquer momento vai tocar a tal da trombeta, como é que chama lá, irmão? Corneta, esse troço aí. E você tem que estar pronto, com tudo arrumadinho para fazer a obra do Senhor. Nós estamos numa guerra. A nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, é contra Satanás e o pecado. Então, seja como a viúva, faça o melhor. Faça o melhor, o que você dá conta para Deus. Um dia, eu estava naquele dia de muita luta. E uma pessoa, na época, eu era um obreiro, falou assim, irmão Eduardo, hoje você é o pregador, Deus me falou. E eu pensei, não estou com cabeça para pregar, Jesus, a luta travou. Mas a pessoa disse o quê? Deus me revelou que você é o pregador. Eu falei, então, como é que eu vou falar não? Subi no altar, preguei. No meio da pregação, eu tive uma visão. Eu vi um gorila, grandão, todo preto, maior do que o irmão Adriel. É bem grande, né? Maior que o irmão Adriel, tem que ser grande. E ele estava andando assim, ó. E eu disse para a igreja, eu estou vendo um demônio. Aí uma voz desceu e falou, é o espírito da morte. E eu falei, é o espírito da morte. Aí a voz me disse assim, ele vai entrar no corpo de alguém aí agora. Na hora que eu falei isso, ele olhou para a pessoa, deu uma risada e entrou para dentro de uma mulher baixinha assim, mais ou menos, igual aquela irmã, a mulher do Rogério, né? Baixinha assim. A mulher, quando o bicho pegou, ela fez assim,
Ah, misericórdia, para as ovelhas segurar. Teve que chamar Jesus mesmo, para Jesus mandar um anjo forte. Mas o que eu estou falando para você? Eu estava numa luta, numa peleja, irmão, que não dá para falar como era. Mas quando a pessoa disse, Jesus revelou que você é o pregador, eu pensei, eis-me aqui. Porque nós temos obreiro preguiçoso. Você pode falar, Deus revelou. Irmão fulano aqui e tal. Tem gente que se acha tão pequeno, menor do que uma formiga. E esses que Deus usa. Deixa Deus te usar. Quando alguém te convidar para pregar, você diz, eis-me aqui, Senhor, vou fazer tua vontade. Eu vou fazer só um pouquinho aqui, um tempinho que eu tenho aqui, eu vou fazer para Jesus. Faz mais. Faz o que você dá conta. Porque para Deus nunca é demais você fazer as coisas para Ele. Sempre é pouco. Um dia um cidadão me ligou, fundou um ministério e falou assim para mim, opa, é o pastor Eduardo, eu mesmo. Aqui é o fulano de tal, a minha igreja também. Saí do mesmo ministério, tá. Só que a minha igreja não cresce. Eu quero que o senhor me dê a receita de como eu faço a minha igreja crescer, como a sua está crescendo. E aliás, a sua tem uns sinais, está acontecendo umas curas na oração. O que o senhor faz? Eu disse, irmão, sei lá, não sei. Eu faço o que eu sempre fazia, orar, jejuar, é normal. Dedicar, né, irmão? E ele ficou, eu acho que é porque você ora muito. Você ora muito? Eu digo, não, oro pouco. Porque ninguém ora muito, irmãos. Já viu o que está escrito na Bíblia? Orai sem? Então eu oro muito? Ninguém ora muito. Ninguém ora muito, todo mundo ora pouco. Mas nós temos que orar, fazer o que nós dá conta. Tem irmãos aqui, tem irmãs também que você pede o santo na madrugada. É porque o marido está roncando? É porque a mulher está roncando? Não, é para você dobrar o joelho e clamar o Deus vivo. É para isso que você perdeu o sono. Então esse irmão começou a me perguntar e fazer pergunta. E eu disse, irmão, eu sei lá, eu faço o que eu sempre fiz. E dedico, mais nada. Então é isso, irmão, dedica. Corre atrás. Nós tínhamos um irmão que era patrocinador dessa igreja. Mas por um motivo fútil, coisa da mente dele, cortou a ajuda. Anos depois entrou em contato comigo, querendo saber por que a igreja crescia desse tanto, se ele não ajudava. Quem é que estava ajudando? Eu disse, irmão, a igreja cresce porque eu estou obedecendo às ordens divinas, ordem do céu. Se você obedece a Deus, a coisa vai. Essa mulher foi lá, ela deu algumas moedinhas. E tinha pessoa que chegava lá com um pacote de dinheiro, um exemplo fosse hoje, jogava lá. Aqui ó, estou dando para Deus muita coisa. O outro ia lá, mais inchado do que sapo boi, né? Jogava lá. Mais resplandecente do que o pavão. Pegava um pacotão, jogava lá. A mulher veio, meu aqui é pouquinho, mas é tudo que eu tenho, né? Foi devagarinho ali, tentando passar desapercebida, porque o crente, quando ele é crente, ele não quer que as pessoas percebam que ele está de junto, que ele está ajudando a igreja, que está ajudando o fulano. Ele não gosta. O crente de Deus, ele tenta esconder. Então ela foi assim, mas Jesus viu. Você quer que Jesus veja a sua dedicação à obra dele? Dê o seu melhor. Quando ela jogou a moeda, Jesus já sabia que aquelas pessoas estavam pensando, só deu essa mixaria. Mas Jesus, sabendo de tudo, disse que ela deu mais do que todo mundo ali, porque as pessoas estavam dando só o que restava. Às vezes era um pacotão assim, mas era o que sobrou, não ia fazer falta nenhuma, jogou aquilo ali, parecia muito, mas era pouco. Agora a viúva deu tudo que tinha. Era uma viúva pobre e fez o seu melhor para Deus. Que bate palmas. Então o que acontece? Você foi convidado para pregar. Você vai jejuar e orar. Você vai dar o seu máximo. Vai ter responsabilidade com a obra do Senhor.
vai evangelizar com os irmãos, vai chamar, vai falar de Jesus, vai pregar a doutrina a tempo e a fora de tempo. Você não vai fazer corpo mole. Eu tinha um pastor que ele fazia corpo mole para a obra de Deus. Eu via. Era o pastor corpo mole, preguiça para tudo. Para fazer a vontade do homem, do trabalho, não tinha, mas para Deus. Aí um dia minha esposa falou: você viu o pastor fulano? Está fazendo corpo mole. Eu disse: é, só que eu não vou falar nada. Mas dobrei meu joelho, porque eu sabia o deitar e o levantar desse cidadão. Eu falei: Jesus, usa outra pessoa para repreender esse pastor, porque eu já sei. Então o Senhor vai usar outra pessoa para repreender. E cumpriu. E a pessoa falou as palavras que Deus me falou, as mesmas coisas. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o irmão fica triste. Eu sei o que a minha mulher faz de errado, porque a mulher sabe como faz de errado, né? E o homem também sabe. Sabe ou não sabe, igreja? A irmã Adriana sabe como é que eu me dedico. Ela sabe a luta que eu passo no telefone. Quando a pessoa me liga: pastor Eduardo, eu tenho um recado, bala, misericórdia. Ela sabe meus defeitos e minhas qualidades, porque ninguém pode dizer sou perfeito, mas vamos ser perfeitos pelo nome de Jesus. Então, ou seja, às vezes o marido quer repreender a mulher, está cansado de repreender. Peça a Deus para usar alguém que não te conhece, que não conhece o teu cônjuge. Peça a Deus para usar uma pessoa diferente. Fazendo assim, você está se dedicando e mostrando que Deus está na sua vida. Amém? Um dia, um profeta levantou, apontou o dedinho para mim e eu pensei: pronto, vou casar, né? Profecia casamento, carro novo, sei lá. Eu era meio novo na fé, não sabia que o bom é o espiritual. Apontou o dedo para mim e falou: se Deus manda você ir lá no centro de Goiânia e pregar a multidão. Eu pensei: eu vou pregar para aquele, descer do ônibus e pregar para aquele tanto de gente? Vou nada. Aí pensei, aí falou: se você não for, Deus vai te cobrar. Esse meu pai do céu, esse negócio não está dando certo. Peguei um monte de panfleto para evangelizar. Peguei o ônibus com a Bíblia debaixo do braço, desci do ônibus, entreguei o panfleto, entrei no ônibus e falei: pronto, está feita a sua obra. Mas Deus falou o quê? Para pregar, abrir a boca, clamar, gritar, falar de Jesus. Ainda mandou pregar sobre a vinda dele. Fui embora, fui para a igreja de noite todo, né? Fiz a obra de Deus, mas eu fiz a minha maneira. E nós temos que fazer a maneira de Deus. Quando eu chego, o mesmo vaso, falo em língua de novo, aponta o dedo para mim, eu já todo, agora Deus vai me elogiar. Deus, ele fala: ei, Deus manda te dizer que você fez por riba, fez do teu jeito e não obedeceu. Deus manda falar que não recebe o que você fez. Ele te mandou fazer o quê? Como é que esse irmão sabe? Eu passei só por riba assim, ó, fiz mais ou menos, não fiz o que Deus mandou. Irmão, se Deus fala que o WhatsApp é do diabo, você vai usar para trabalhar. Se Deus fala para a irmã não cortar o cabelo, vai cortar a pontinha. Se Deus fala para a irmã não tirar a sobrancelha, você vai tirar por riba ali para dar uma disfarçada. Com Deus é tudo ou nada. Então não adianta você obedecer mais ou menos. Eu vou obedecer só um pouquinho. Seja crente em toda a tua maneira de viver. Irmãos, temos que obedecer à risca. Temos que dar o nosso melhor para Deus. O que acontece? Quando eu aceitei a Cristo, nós era 4 irmãos jovens. Eu era o que pregava mais ruim. Na verdade, quando eu comecei, eu só carregava a Bíblia para eles, nem pregava. Um dia, eu estava na fila para receber oração. E aí, quando chegou a minha vez, o irmão que estava orando em posição de mão, o culto foi uma bênção, lotado. Ele orou para todo mundo em posição de mão. Quando ele foi pôr a mão na minha cabeça, ele deu um pulo para trás. Pôs a mão para trás. Eu olhei assim e falei: pronto, será que eu estou cheio das coisas ruins ainda? O irmão não quer pôr a mão na minha cabecinha, olha que a minha cabecinha não é tão grande assim, né?
E aí quando eu falei, uai irmão, o que foi? Ele falou assim, rapaz, eu não vou orar para você não. Eu falei, mas por que, irmão? Estou aqui na fila. Ele falou, porque o mistério que Deus tem na tua vida é grande. Eu sou indigno de orar para ti. Na verdade, você é que tem que orar para mim. Sai da fila, porque se eu orar para você, eu vou passar a luta, porque a obra é grande. Depois que eu fui entender, irmãos. Então eu sempre me achei pequeno. Tem gente que aceita Jesus e se acha grandão. Eu sou a bolacha mais gostosa do pacote. Não, irmão. A Bíblia diz que o menor aqui vai ser o maior no reino de Deus. Então vamos nos achar pequenos, sim, mas vamos nos dedicar o máximo para a obra de Deus. Pastor, o senhor está precisando do quê? Chega no seu pastor, chega no pastor Maurizano, no pastor Glédio, diz, pastor Glédio, o senhor está precisando de alguma coisa aqui na igreja? O senhor está precisando do quê? Eu quero fazer mais para Jesus. Chama seu pastor, pergunta o que você pode fazer. Às vezes o irmão ou a irmã está desempregado, é para você fazer mais. Um dia, irmãos, eu estava desempregado, jovem, era um jovem com responsabilidade, meu pai doente, minha mãe doente, minha irmã grávida, só eu com saúde para trabalhar naquela casa. E eu pedi assim, Jesus, abre a porta de emprego que o negócio está feio. Ele abria a porta, depois fechava, rapidinho. Aí o triste mais, um vaso olha para mim e diz, olha, Deus manda falar que você tem que cumprir uma meta de oração. Enquanto não chegar a meta X, ele não vai abrir a porta de emprego. Eu falei, como é que é esse trem, né? Não sabia de nada. Ele disse, Deus tem um ministério de oração para te dar. Porém, você está orando muito pouco. E eu orava todo dia, estava pouco. Não, irmão, eu estou orando todo dia, estou de jejum. Está pouco. Não esqueça, tem uma meta. Quando surgir essa meta, está na risca, a porta de emprego abre. Falei, é assim? Fui para a mata sozinho de dia, orava. De noite ia com os irmãos, em casa orava. Todo dia de jejum, até mais tarde. Tinha dia que até depois do culto de jejum. Falei, quero ver se essa meta não chega. Aí fui, cumpri a meta. E agora? Agora você tem que se humilhar para ele abrir a porta. Porque Jesus, como é que é isso, Jesus? O trem já não cumpriu. Não é assim não, Jesus não é assim. Aí eu estava andando, já tinha cumprido a meta de oração, mas a porta não abria. Aí você sabe o invejoso, o cabeça rachada, porque Jesus magoou a cabeça dele, rachou, né? Deve estar doendo até hoje. O sujo, o imundo, calça curta, ele mesmo. O caba sem vergonha, o Satanás. Você sabe que Deus tem o seu povo, o diabo também tem o dele. Tem um irmão que foi de doutrina. Aí ele estava de bermudão, camisa cavada, chinelo, e me viu passando aquele zoião de crocodilo quando come o do tatu e depois se arrepende, já viu? Olhando aquele zoião de jacaré, olhando. Mão do alto, faça favor. Aí eu, pois não, eu era igual você. Como assim? Era de doutrina, né? Já sabia a história dele. Eu vou te ensinar uma receita para a porta de emprego abrir. Qual é? Você é dizimista? Eu falei, sou. Chega na tua casa, você põe a cadeira lá e vai falar assim, Jesus, senta aqui, desse jeito. Eu falei, esse negócio está ficando esquisito. Como assim? Vou mandar Jesus? Mas tá bom, diga mais, irmão. E você vai dizer, eu sou dizimista, eu quero a porta de emprego aberta. Não quero nem saber. Só vai abrir. Eu fiz isso com Jesus. Aí eu olhei para ele de bermudão, chinelo. Falei, com certeza ele fez isso com Jesus, está desviado. Hoje eu tenho carro, olha aqui meu carro, tenho casa, olha lá minha casa. Você foi lá em casa? Foi? Eu falei, fui. Mas ele tinha casa assim, boa, mas também tinha uma televisão enorme lá. E ele falou assim, hoje eu tenho dinheiro no banco, tenho dinheiro no bolso, como do bom e do melhor. Eu como o melhor dessa terra. E pensei, vai comer lá nos infernos também, né? Do capiroto, no colo do Lulu, né, irmão Rogério? No colo do Lulu. Ele é colega do Lulu aí, né? O que acontece? Aí ele falou, faz isso. Eu te garanto que funciona. Aí cheguei em casa, fiquei pensando, esse cara é doido. Aí todo mundo foi dormir lá em casa, na casa do meu pai, da minha mãe. Eu fui lá e peguei uma cadeira, coloquei, peguei outra cadeira para mim e falei assim, Jesus,
Não queria incomodar o senhor, não. Mas se o senhor tiver um tempinho, por favor, sente aqui. Eu quero conversar com o senhor, papai. Se o senhor não puder, tudo bem. Eu não quero incomodar o senhor, porque dos meus irmãos eu sou o mais pequenininho. Eu me senti menor que o Lucas nesse momento. Vocês veem. Vocês veem como é que eu me senti. Aí, se o senhor puder sentar aqui, que eu queria conversar um particular com o senhor. Aí, de repente, eu senti como se estivesse sentado, sentei também na minha cadeirinha e disse: Senhor, papai, é o seguinte, meu pai está doente, minha mãe está doente, a minha irmã está grávida, ninguém pode trabalhar nessa casa, eu estou forte ainda, graças ao senhor. Se o senhor puder abrir a porta de emprego para mim, eu vou dar muitos glória a Deus, mas se o senhor não abrir, eu vou dar glória a Deus assim mesmo. E vou servir o senhor trabalhando ou não trabalhando. Não vou sair da tua presença porque o senhor é bom. Se eu estou desempregado, ou é o Satanás ou eu que estou errado. O senhor nunca erra. Então eu quero lhe agradecer por ter vida, saúde, por ter pai, ter mãe, por ter um teto para dormir. Quero agradecer o senhor por tudo. Se o senhor puder, por favor, abra a porta de emprego para mim. Mas da mesma forma, se o senhor abrir ou não, vou te servir até a minha morte. Aí me levantei, só isso que eu queria, o senhor pode ir lá, desculpe incomodar o senhor, viu? Me perdoe, eu sei que o senhor é muito ocupado, eu não sou merecedor não, papai, né? Faz aquele biquinho de menino manhoso, né? E fui pro meu quarto chorar. Irmãos, eu chorei a noite inteira, até não me lembro que eu dormi. Eu tinha uma cama, ô glória. Tinha vezes que era uma cama de casal. Ela quebrava às vezes assim. Eu ficava desse tipo assim, com o pé para baixo. Tem vezes que ela quebrava com a cabeça para baixo. E quando era boa, ela quebrava, ficava tudo retinho no chão. Estava tão bom que eu não arrumava mais a cama. Chega, nessa cama mais não. E nesse dia ela quebrou, ficou retinho. Eu falei, ô glória. De manhã eu ouvi um barulho na porta. Me chamando. Vou lá ver. Abri a porta, a vizinha falou: oi, tudo bem? Bom dia, bom dia. Meu irmão falou para você arrumar o documento e na empresa tal, o endereço está aqui. Ele falou para te falar que você já está empregado, já conversou com o chefe. Mas eu não pedi nada para ninguém. Como assim? Vai lá. Fui, fiquei quase 3 anos lá. Quase 3 anos nessa empresa. Saí, o chefe lá, ele queria que eu ficasse com ele viajando. Ele começou a me ensinar a ler projeto, era construção civil. Só que quase no finalzinho, que eu estava quase saindo desse emprego, eu casei com a irmã Adriana, né, que eu era solteiro. Então foi tudo assim. E ela falou para mim que não queria marido viajando para lá e para cá não, porque né, tinha que estar na igreja. E eu falei para ela que ela estava certa. O homem de Deus não pode estar viajando não. Né? Mas irmãos, se tiver alguém aqui me ouvindo e se acha que você tem o direito de obrigar Jesus a alguma coisa, você não pode fazer isso não. Esse irmão, depois de alguns anos, ele teve um infarto fulminante num estacionamento, perdeu a vida e perdeu a salvação, porque foi arrogante com o nosso Pai. Então seja educado com Jesus, se dedique, corra atrás. Você acha que depois que Deus me deu um emprego, me abençoou, eu continuei, aliás, eu fiquei sem me dedicar, continuei me dedicando a Deus. Irmã Adriana testemunha aqui. Eu levantava 5 horas da manhã. O ônibus passava 5 para 6 da manhã, ele passava aqui, ó. E eu estava de joelho dobrado, às 5, às vezes menos das 5, umas 4 e pouco, de joelho dobrado, orando antes de trabalhar. Agradecendo, levantava o jejum e ia para o trabalho de jejum. Tem irmãos que dedicam a Deus, mas quando chega a hora da bonança, amanhã é o jejum, amanhã é o jejum, amanhã é o jejum. Crente preguiçoso, crente manhoso. Quando estava na prova, era jejum, oração todo dia. Mas agora que está na bonança, esqueceu de jejuar, esqueceu de orar, esqueceu de agradecer. Dê o seu melhor para Deus. Dedique. Nós temos a semana do jejum. Por que você não aproveita a semana do jejum e já emenda logo a outra semana de jejum também?
Vamos dedicar a igreja. Tem hora que você tem que parar e pensar assim. Eu faço isso sempre. Dentro da minha cama, depois da oração da meia-noite, fico assim. O que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou sendo um mau pai? Um mau filho? Um mau vizinho? Um mau esposo? E começo a pensar o que eu estou fazendo de errado. Um dia, igreja, eu me lembro como hoje. Estava eu e o irmão de Isaí. Aí nós alugamos aquela igreja hoje no Independência. Estava lá, literalmente era uma boca de fumo, né, irmãos? Era uma boca de fumo lá. Nós alugou. Aí eu vendi minha Belina velha. Quem lembra da minha Belina velha? Quem lembra? Eu gosto mais de Belina, mas a minha não funcionava direito, não. Aí o que acontece? Eu vendi ela, peguei o dinheiro e falei para o irmão de Isaí: irmão de Isaí, esse é o dinheiro da minha carteira de motorista, que eu não tenho. Mas eu vou gastar na obra do Senhor e amanhã ele me dá a carteira de motorista. Foi ou não foi, irmão de Isaí? Poucos dias depois ganhei a carteira de motorista. Tem irmãos que ele é assim. Então, mão de vaca, pastor de Deus. Eu não estou falando só de financeiramente ajudar a igreja, não. Espiritualmente também. Tem irmãos aqui que eu garanto para você que nunca fez o jejum do domingo, que é um jejum em favor de crescimento da obra. O domingo é dia de eu ir para a casa dos parentes e encher o bucho. Pode encher, mas levanta cedo e faz o jejum do domingo. Quantos irmãos me chamaram para almoçar no domingo na casa dele? Eu falei: irmão, é o jejum do domingo, não dá. Eu posso comer mais cedo, mas às vezes não vou comer mais tarde também. Mas eu tenho que fazer o jejum do domingo, porque foi revelado que esse jejum é para o crescimento da obra do Senhor. Então eu tenho que fazer esse jejum. É uma convocação revelada. Como assim? Deus revelou para nós jejuar no domingo para a obra crescer. Tem crescido ou não tem, igreja? Muitos, irmãos, vocês vão ver muita coisa ainda que nós estamos escondendo um pouquinho, como é essa viagem do irmão missionário Zé Omar. Vocês sabem o que aconteceu lá, irmão? O cidadão tinha uma igreja registrada, uma não, são 5, se eu não me engano, e Deus tocou nele para passar por esse ministério tudo. Isso já aconteceu no nosso ministério 5 vezes, se eu não me engano. Pessoas com o ministério revelado, aliás, o ministério registrado, e Deus revelou para passar, para nós tomar conta. Isso, será que Deus faz isso com um pastor preguiçoso? Pastor preguiçoso fica sem igreja, vai fechando. Para Deus abençoar o seu ministério, você tem que ser como essa viúva. Dê o seu melhor para Deus. Chega na igreja mais cedo. Quando o irmão te chamar, irmão Roberto, por exemplo, né, irmão Roberto? Quero te falar sobre um negócio, um problema do meu carro. Ele vai falar assim: irmão, agora está na hora da oração. Você não viu o pastor pregando? Depois do culto nós conversamos. Agora eu vou para a oração. E vai orar. Dobra o joelho e vai orar. Depois que acabou o culto, ele: pois não, irmão, qual é o seu problema do seu veículo? Porque ele está se dedicando. Ele vai tentar o máximo de chegar mais cedo na igreja e vai buscar Deus, orar aqui, para que Deus abençoe ele, a família dele, e abençoe a igreja do Senhor, e use o pregador naquela noite. Quem bate palma na glória a Deus? Glória a Jesus. Há um versículo na Bíblia que diz assim: quem usa de engano não prevalece na congregação do justo. Quantos aqui não obedeciam a doutrina? É nada. Está aqui? Não está. Porque não obedecia. Falava que obedecia pelas costas, estava apunhalando. Quantos aqui os irmãos falavam: fulano de tal está usando um WhatsApp, fulano de tal na casa dele tira a camisa, fica lá sem camisa para lá e para cá. Está aqui? Não está. Porque usou de engano. Seja um crente verdadeiro, seja um crente genuíno, seja um crente que pregue e viva aquilo que pregue. Então tem irmãos que prega bonito, fala de Jesus, mas não é aquilo, é nada. Eu vou aqui pregar porque o pastor não gosta, mas eu não estou nem aí. Está usando de engano. Não vai ficar na igreja do Senhor como não ficaram, porque não quiseram se arrepender, não quiseram dar o seu melhor para Deus.
O melhor para Deus é obedecer. O ABC do crente, obedecer. Ser exemplo de cristão, né? Vamos ser exemplo, irmãos e irmãs. Vamos buscar Deus enquanto ainda tem tempo. Um dia eu disse para um obreiro, para ele orar, para ele chegar mais cedo na igreja, que ia chegar a tempo que a igreja não ia estar mais aberta. Aí quando chegou a pandemia, a igreja fechada, ele me ligou e falou: pastor, estou me lembrando das suas palavras que disse que um dia eu ia querer estar na igreja, a igreja está fechada. Como eu estou com saudade da igreja, não tem como abrir. Você está vendo, irmão? Então você está vendo, cumpriu, não cumpriu? Isso é só um pouquinho. E quando o anticristo vir na terra, quando ele proibir de igreja, de doutrina aberta, porque a igreja, irmão, vai estar aberta sim, mas a igreja unificada, as pessoas que vão adorar a imagem da besta vão estar ali. Os crentes de doutrina vão se reunir num lugar escondido, porque vai ser proibido adorar outra coisa que não seja aí um anticristo. Então vamos aproveitar hoje. Às vezes o irmão é pintor, a igreja está feia. Pastor, eu sou pintor, eu queria reunir os irmãos para nós pintar a igreja. Ô irmão, está precisando mesmo, está feio. Olha, o que os irmãos fez aí? A janelinha ficou bonitinho? O irmão diz aí, veio até mim e falou assim: pastor, está precisando, foi irmão diz aí, se eu não me engano, colocar isso aí para ficar mais fresquinho. Tá bom, mas esse tá bom para mim é o seguinte: eu sozinho não dou conta. Se passou-se meses. Por quê? Porque eu estou sobrecarregado, igreja. Aí o irmão José veio até mim e falou: pastor, eu vou atrás dessa janela, vou atrás do irmão Disaí, vou fazer isso, vou pôr. Amém, irmão. Corra atrás. Tá aí, ó. Porque às vezes você pensa assim: o pastor podia fazer isso, irmão. Daqui a pouco eu vou ficar careca de tanta coisa para fazer, vai cair até o cabelo. Mas às vezes o irmão entende, o irmão sabe. O irmão pode chamar alguém que sabe. Olha o irmão Disaí aí, não arrumou aí, não tampou esse buraco aí? Tá vendo? Tampou o buraco. O que eu fiz? Trouxe o cimento. Tá aí, irmão Disaí, faz seu serviço. Fez. Então às vezes você fica esperando no pastor, esperando no irmão fulano, o irmão reúne. Pastor, hoje nós vamos dar uma faxina na igreja. Pastor, eu estou querendo pintar a igreja. Reúne os irmãos, pode vir. Faça. Irmãos, dê o seu melhor para Deus. Pastor, eu notei que a placa da igreja não tem nem placa mais. Uma apagou, a outra corroeu. Eu quero aqui reunir aqui um pessoal para nós colocar uma placa linda no nome da igreja. Faça isso. A Kombi nunca aprontou, porque eu tenho que ir lá na gráfica, né, para poder ir lá, e esse dia nunca chega, porque eu compro para cá e não dá tempo. Pastor, eu hoje, a partir de hoje eu vou atrás da gráfica, nós vamos botar a Kombi, vou fazer o orçamento, passar para o senhor. Faça, mas faça o seu melhor para Deus. Às vezes você faz, mas fica murmurando: só eu que faço louvor, só eu que limpo a igreja. Então não faça, porque você faz reclamando, Deus não recebe. Se você devolve o dízimo aqui, vou devolver o dízimo na frente do pastor, só para ele ver que eu estou devolvendo, mas eu não acredito no dízimo. Então não devolva. Não devolva. Então quando você fazer uma coisa para Deus, faça com alegria. Hoje eu vou evangelizar com o pastor Maurizão. Faça com alegria. Vou dirigir a Kombi aos empurrão. Faça isso não. Faça com alegria. Além de dirigir a Kombi, passa um escovão nela e lava também. Deixa limpinha. Além de dirigir, vou lavar. Tá vendo? Está se dedicando o máximo. Porque motorista e é lavador da Kombi. Primeira igreja que eu dirigi, eu chegava lá às 6 horas, lavava a igreja, lavava o banheiro. 6 e pouco eu estava de joelho dobrado orando. Um dia a obreira chegou e disse: quem lavou o banheiro? Foi eu. Quem lavou a igreja? Fui eu. Quem lavou o escritório? Fui eu. Uai, pastor, o senhor é pastor e está lavando banheiro? Foi o que tem? Pastor também lava banheiro. Não tem isso não, porque eu tenho que dar o meu melhor para Deus. O meu melhor para Deus. Então faça isso, igreja. Eu vou fazer o máximo que eu dou conta.
vou fazer o máximo, eu vou fazer o meu melhor. Como essa viúva deu tudo que tinha para Deus. Não vai limpar sua conta não, colocar tudo na conta da igreja não, viu? Mas você pode chegar mais cedo na igreja, você pode abrir a igreja mais cedo. Eu tive uma ideia, pastor, vou fazer a tarde da bênção. Vamos organizar a tarde da bênção. Vamos fazer. Se eu queria que o pastor me ajudasse, aí vai ficar difícil, porque vai me sobrecarregar. Mas eu tenho um pastor substituto, Lucas, vai fazer a tarde da bênção. É pequeno, mas serve um grande Deus, né? O irmão está fazendo um sinal lá, amém? Pastor, eu vou me dedicar mais. Eu vou fazer uma. Você viu como é que o Rogério se dedicou para arrumar um ônibus mais barato para nós? Quanto que era o ônibus lá? Era 1.300? 1.300, caiu para 800, depois caiu para 700. Ele deu o seu melhor. Capaz que o homem está com dor de ouvido até agora. Baixa que é para a igreja, baixa que é para a igreja, baixa que é para a igreja. Ele deve ter pegado no pé do homem, que o homem nunca nem vê ele mais. Mas baixou, não baixou? Se dedicou, não dedicou? Colocou cadeira, descarregou cadeira, deu uma bronca na roça, porque o Lucas foi sem cadeirinha, eu vi lá, muito bom. Ele fez o melhor para Deus. Aí agora os irmãos vão reunir e vai chegar uns 3, 4 irmãos, melhor os maiores, e vai falar para o Rogério: aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus o dia inteiro. Manda mensagem para ele: aceita Jesus, Rogério. Se ele estiver viajando, ele vai receber notícia lá: aceita Jesus. Você vai ver ele na rua, você gritar: aceita Jesus, Rogério. Ele vai aceitar. Dê o seu melhor para ganhar essa alma. Quem bate palma, da glória a Deus. Quem recebe essa palavra, fala: Jesus, eu sou como a viúva pobre, vou dar o meu máximo, o meu melhor, para obedecer a sua doutrina. Quem bate palma, da glória a Deus. Vou falar a verdade para vocês. Tem algumas missões que o irmão José faz que eu fico até com dó dele. Eu falo: Jesus, ainda bem que é ele, não é eu. Porque tem lugar, irmão, que você pensa assim: é muito bom, irmão José está conhecendo o Brasil, vai para a África. E irmão, para chegar onde ele chegou lá, Deus preparou tudo. Tem lugar que eu vou, mas a irmã Adriana, vocês pensam que 2 dias para chegar, irmão. Tem lugar que você tem que correr só de 50, 60 e 40, porque buraco no asfalto é muito. Tem lugar que é luta para chegar lá. E tem que ser preparado e tem que dar o melhor. Um dia que nós fomos para Almenara, lembra, irmã Adriana? 2 dias para chegar. Quando eu peguei uma estrada de chão, aí falou a plaquinha assim: 90 quilômetros para chegar no Almenara. Era serra assim, depois descia de novo, subia de novo. Eu virei para a irmã Adriana e falei: será que essa Almenara existe? Porque é longe demais, irmãos. Misericórdia. Um lugar longe. E nós com um carrinho 1000, baixinho, mas demos o nosso melhor. E foi a primeira igreja que nós abrimos fora do estado aqui. Está lá até hoje, para a honra e a glória de Deus. Quem bate palmas? Deus é bom.